Graças e paz, irmãos e irmãs. Hoje é dia de festa, celebramos como ontem e amanhã será o mesmo, amanhã, especialmente amanhã, dia 31 de julho, celebramos 120 anos da nossa amada Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Hoje, nosso culto, também fazemos alusão a essa celebração, motivo de muita alegria, em refletirmos, agradecermos e sonharmos uma igreja viva, uma igreja atuante na sociedade para honrar ao Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Atos para a nossa reflexão, no seu 2º capítulo. Estarei lendo aí a última porção desse 2º capítulo de Atos, texto bastante conhecido, e eu quero usá-lo para a nossa reflexão nesta hora, em que o Senhor fala através da sua palavra aos nossos corações. Atos 2, a partir do verso 42, mesmo sentados, mas já com reverência e atenção, vamos ouvir o Espírito Santo nos falando como viviam os convertidos e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar. Pai bendito, nós reunidos neste lugar, neste templo erigido para louvar o Teu nome, Senhor Deus, estamos aqui para ouvir a Tua voz falando aos nossos corações nesta simples reflexão. Clamamos pela presença real e atuação do Teu Espírito Santo a nos tocar, a nos ensinar, a nos edificar segundo os Teus santos propósitos. Fala conosco, é a nossa oração de gratidão e súplica. No Teu nome, Jesus, nosso Salvador. Amém. Como dissera já, hoje é tempo de alegria, celebrarmos 120 anos, é um nome bonito, né? Até foi criado um selo pela nossa liderança nacional e está sendo divulgado nas mídias. Ontem tivemos aqui um culto do presbitério, pudemos tirar fotos junto a esse logo, essa logomarca que foi criada há 120 anos. Uma data importante, né? Ano que vem, 121 e assim por diante, se Deus assim permitir, até os 150, e vamos ver até cada um de nós aguenta, né? Mas ano a ano celebrando a graça de Deus. Até o reverendo Ernesto falou que no ano 200, né? Ou se daqui a 80 anos, a maioria de nós aqui maciçamente, com certeza não estará aqui, né? Aqui os mais jovens, crianças, podem estar, mas os mais idosos aqui, já os mais maduros, não estarão na glória. Estaremos privilegiados, viu? Nós não seremos privilegiados, estaremos já na glória, celebrando lá com o Senhor. Eu acho que isso tem que ficar bem marcado, não é com tristeza, né? Vamos partir, o crente tem essa certeza todos os dias, que ele nasce para viver aqui, mas já com passaporte garantido, carimbado para a glória, entendeu? E a cada dia ele
para manter o seu visto. É, assim mesmo. O nosso testemunho diário diante do Senhor. Né, Lucas? Lucas passou por uma entrevista recentemente para ter lá o passaporte para ir para os States. E assim nós também fazemos isso. Porque o nosso passaporte é a nossa vida diante do Deus vivo. Né, que nos dá essa condição, essa liberdade de transitarmos para o reino aqui na terra, mas para o reino dos céus futuramente. Hoje somos a igreja militante, que milita. Futuramente, futuro próximo, faremos parte da igreja celestial. Estaremos caminhando com Cristo, de fato, na presença dele, para uma outra etapa da nossa vida. Viu? Lá também haverá vida e vida plena. Não terá mais lágrimas, terá vida plena. A gente não sabe como é, na linguagem paulina, quando ele fala assim, olha, não sei como que ele conseguiria explanar a respeito, mas ele teve algumas visões. Mas é algo assim fantástico. Né? Não vai ser uma vida sem sentido, pelo contrário, vai ser a vida real. Uma vida que o Senhor fez para toda a sua criação perfeita. Né? E nós conhecemos os textos apocalípticos que falam que não haverá mais lágrimas, dores, fome, guerras. Vai ser algo assim fantástico, aquilo que foi perdido lá no Éden. O texto que nós lemos nos leva a alguma reflexão. Nós pensando, irmãos, igreja, no aniversário da igreja, da IPI do Brasil, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e a palavra de Deus. É claro que não há nenhum texto específico na Bíblia sobre isso. Eu quero colocar só aqui, vou no Google lá, Igreja Presbiteriana e Bíblia, não vai encontrar, viu? Você não vai encontrar nenhum texto específico que fale da IPI do Brasil e a Bíblia. Né? Mas há muitos textos que vão dizer daquilo que nós cremos e pregamos. Aí sim, aliás, toda a Bíblia está recheada daquilo que nós valorizamos. Né? A palavra de Deus, ela contém os ensinamentos para todos nós, e especificamente para a IPI do Brasil. E nós somos crentes reformados. A Igreja Presbiteriana Independente é uma igreja reformada. E nós temos como base da nossa fé as 5 solas. Uma delas é só a Escritura Sagrada. Só a Escritura. Só a Escritura. Aí temos só a fé, só Cristo, só Deus glória e só a graça de Deus. São as 5 solas que é a base da teologia reformada. Isso está lá, todo esse compêndio teológico que nós detemos ao longo dos séculos, é a palavra de Deus. Aliás, o que rompeu com a igreja mãe, lá no 31 de outubro, foi o que a palavra de Deus contém. Só a Escritura. É ela que deve direcionar a nossa vida. Não qualquer outra Escritura, não qualquer edito de homem algum, mas sim somente a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, o hálito sagrado, o hálito santo, aquele que promove vida e vida abundante. A palavra de Deus vem e nos toca e nos transforma, de dentro para fora. Vocês lembram o João cantando ontem aqui? De dentro para fora. O Joãozinho, né, um membrozinho lá do Novo Horizonte, deve ter uns 5 anos, 6 anos no máximo. 6 anos. Cantou aqui de um jeito aqui maravilhoso. Tocou o coração de quem estava aqui. Né? De dentro para fora é a transformação do Espírito Santo, que a palavra de Deus transforma, muda a nossa vida. Então, você pode ter certeza que na Bíblia ela fala da nossa igreja, a IPI do Brasil, por completo, naquilo que nós cremos. Né? Presbiteriano vem de presbítero, que é ancião no grego, está lá muitas vezes citado no Novo Testamento. Ok? Então, um nome estranho não é estranho, é que nós não temos a cultura de lermos, pesquisarmos, buscarmos. A cultura nossa é criticarmos. Ah, é estranho, né? Por quê? Pergunta por quê. Por que, Zequinha? Porque sim, vai estudar, vai ler, vai dar uma olhadinha, vai orar também. Né? Às vezes nós criticamos por demais
E nós temos que hoje agradecer a Deus, celebrando os 120 anos dessa igreja, que tem uma história lindíssima. Não vou aqui ficar contando a história da nossa igreja, porque não é o objetivo, mas precisamos conhecer a história da nossa igreja. Como é que nasceu? Né? Por dois motivos principais. Uma é a questão teológica, que nós precisávamos de uma teologia para o nosso povo latino-americano, não só sob o viés daquela igreja norte-americana, um viés imperialista, mas que dissesse um pouco mais fundo com a nossa população, e fosse mais pujante, uma teologia sólida, claro, mas que também tivesse relevância no meio do povo brasileiro. E é claro, um dos pontos importantíssimos também foi o rompimento com a maçonaria, incompatível com a fé cristã. Onde nós trouxemos aqui um rápido editorial dessa história. Né? Em 2006, a Igreja Presbiteriana do Brasil rompeu com a maçonaria e orientou a toda a igreja para que fizesse a sua manutenção dos membros, diálogo com os membros que faziam parte ainda das lojas maçônicas. Com amor, pudesse explicar que não é incompatível você ser maçom e fazer parte da igreja de Cristo. Ou você adora Cristo, ou adora Mamon, as riquezas, a esse século, e aquilo que tem aí fora, incompatível. 2006. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava lá na IPI do Cambuci, e quando chegou para nós a informação, a documentação, e aí a gente foi ver, porque é a nossa igreja irmã, que romperam naquele momento, 2006, com maçonaria de fato. Então passaria a ser incompatível. Nenhum membro das igrejas presbiterianas, no geral, hoje, do Brasil e independente, pode ser membro também da loja maçônica, fazer parte da maçonaria. Isso é história, isso é comprometimento com a palavra de Deus, com a sua sã doutrina. É como diz aqui o primeiro versículo: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então não pode ser doutrina de ninguém mais, a não ser dos apóstolos, que eram servos de Deus Altíssimo, servos de Jesus, discípulos que se tornaram apóstolos. E a primeira questão aqui que eu levanto é como vivem os crentes da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. O texto nos fala de como viviam os convertidos. Isso é mais que necessário para que nós de fato possamos ver, para que a obra de Deus aconteça entre nós. Como é que viviam, como é que vivemos hoje? Como é que nós vivemos hoje como crentes da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil? A Igreja de Cristo, um dos ramos da Igreja de Cristo. Aliás, na nossa Constituição, na nossa igreja, está lá que nós somos um dos ramos da Igreja cristã. E é isso mesmo. Nós precisamos ter essa concepção de sermos pessoas inteligentes, pessoas com conhecimentos, para que nós não nos conformemos, não sejamos influenciados pelas artimanhas das vãs filosofias. Está assim, de vãs filosofias. Às vezes as pessoas não querem ouvir as verdades bíblicas, querem ouvir um monte de ladainha, mas porque vai assambarcar os desejos do grupo A, B ou C, longe daquilo que a Escritura Sagrada nos preconiza como verdade. A verdade que liberta, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. João 8,32. A palavra de Deus liberta. A palavra dos homens escraviza, coloca as pessoas sob jugo. A palavra de Deus liberta para um conhecimento. Nós devemos pensar nisso e sermos como os bereanos, crentes de Bereia, que estuda, que ouve e depois vai e confere. Isso é verdade. Está na palavra de Deus, nos ensinamentos que o Senhor preconizou para que aconteça a vida e vida abundante. Então, os crentes viviam de um jeito. Os convertidos vivem de um jeito. Como é que os convertidos viviam? Como é que os convertidos devem viver? O texto nos fala aqui claramente
Esse texto nos fala sobre o discipulado cristão. Mostra aquilo que os apóstolos aprenderam com Jesus e suas experiências. Fala-nos das responsabilidades, especialmente aqui 4. Apenas 4. Primeiro, eles andavam uns com os outros. Ou seja, a igreja cristã prioriza a comunhão entre a igreja, entre o outro, não sozinho. Não podemos caminhar sozinho, dona Marlene. Nós precisamos sempre pensar em caminhar com o outro, com o irmão, e estar junto na comunhão, uns com os outros. O segundo aspecto aqui dessa igreja, que é discipuladora, que vive sob a responsabilidade de ser igreja de Cristo, é quando ele fala da ceia, e participavam da ceia, e tinham comunhão na ceia. A ceia significa a comunhão espiritual com o corpo de Cristo. Aquilo que nós celebramos ontem, os elementos, o suco de uva, que significa o sangue, e o pedacinho de pão, a carne de Cristo, os dois elementos que nos colocam diante da nossa total redenção, sangue vertido e carne quebrada. Isso é necessário isso foi necessário para que nós pudéssemos ser salvos. Não há salvação sem o sangue de Cristo, não há salvação sem a carne quebrada de Cristo. O meu corpo que é partido por vós, o meu sangue que é derretido, derramado por vós. Isso significa que nós precisamos matar o nosso eu, de fato, para conhecermos e vermos Cristo. Porque se assim não for, nós não passaremos pelo processo de conversão. Se não passarmos pelo sangue e pela morte da carne, nós não passaremos pelo processo da conversão. E aqui a morte da carne e as vicissitudes dos frutos da carne. Quando passamos pela cruz de Cristo, nós somos transformados completamente. E apesar de mantermos humanos ainda, podemos dizer que somos salvos em Cristo Jesus, não pelos nossos méritos. E aí, novos frutos serão produzidos. Pelos frutos seremos conhecidos. Então, como é que viviam os crentes? Nós temos que pensar que esse texto nos fala diretamente do discipulado que é constante em nossa vida. O terceiro aspecto, a evidência de que Jesus ministrou seus ensinamentos e eles entenderam, é que partilhavam tudo voluntariamente. Quero aqui ler um versículo do capítulo 4 ainda de Atos. Uma igreja em oração, olha só o versículo 24, aliás 32 do capítulo 4. Da multidão dos que creram, eram o coração e alma. Isso aqui é fantástico. Verso 32 do capítulo 4. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Aí a gente para aqui para se dar vontade de cruzar os braços, como dizer, não é pega a viola, põe o saco e vamos embora para casa. Me confronta. Essa palavra me confronta integralmente. Partilhavam tudo, as refeições de casa em casa, partilhavam tudo das orações de casa em casa, partilhavam tudo das alegrias de casa em casa. Hoje, nós fazemos isso. Hoje parece que há um câncer entre nós. Hoje parece que há um câncer em estágio terminal entre nós. O egoísmo, nós não queremos partilhar nada com ninguém, as casas, as orações, as alegrias, nós nos fechamos em nós mesmos. Nós temos hoje uma igreja
pronta. Era uma igreja só, uma multidão que vivia como um. Ou seja, uma só carne. Um sentindo a dor do outro. O outro tem um plano, um projeto, eu entro na cabeça dele, na alma dele, no espírito dele, e eu consigo compartilhar e entendê-lo, e aí eu sofro junto e me alegro junto. Foi exatamente isso que Cristo fez conosco. Ele saiu da sua glória, desceu e compartilhou do seu coração, da sua vivência, compartilhou do seu alimento, da cura, do seu diário, do seu entendimento, do seu perdão com cada um de nós. Ele entrava nas relações, ele entrava na cabeça, no coração de todos e abençoava. E compartilhava então tudo. Essa igreja me ensina muito. Não é à toa que nós aqui, no começo do nosso ministério, nessa igreja, por 2 vezes, nas quartas-feiras, estudamos 2 vezes esse livro, porque quem sabe, um dia a gente aprende a ser igreja. Esse é o modelo. E aqui não estou dizendo que você, no seu coitadismo, quer receber tudo e todo mundo. Não é isso. Nós temos que compartilhar tudo. Lá fora, os lá fora, os de lá fora, não é daqui dentro. Nós somos a igreja chamada por Cristo. Nós temos que compartilhar com os lá de fora. Que às vezes nós nos imbuímos de um comportamento assim, coitadismo, que nós queremos ser sempre acariciados, sempre amados, sempre abraçados, sempre. Todo mundo tem um pastor, tem que ligar para mim todo dia. Vai ser crente, se converte. Aqui a igreja dos convertidos, e os convertidos viviam desse jeito. Nós somos sal e luz da terra. Conhecemos o Evangelho, temos que pregar esse Evangelho, somos discipuladores hoje. E nós queremos continuar sendo discipulados até morrer. Criamos um mundo religioso, eclesiológico, em que o pastor vive em função das mesmices, das ideias, dos desejos de cada crente. O pastor sim vai atender as necessidades do rebanho, sim. Vai orar por toda verdade, vai visitar sim, quando vem visitar, vai visitar sim, vai fazer os funerais, os casamentos, os batismos, sim, é verdade, mas é uma igreja para fora. Nós precisamos ser uma igreja para fora. Como consequência, irmãos e irmãs, dessa interação de todos, entre todos, a igreja ia crescendo. E uma parte desses que me chama muito a atenção é que eles, aliás, 2 coisas, mais uma eu vou deixar para depois, viu? É que eles diariamente perseveravam unânimes e tomavam suas pessoas com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com simpatia de todo o povo. Então o povo lá fora tem que olhar para nós com simpatia. E aí a igreja ia crescendo. É claro que a gente não vai atingir a todos. O texto nos fala um pouquinho mais para frente que tinha aqueles que olhavam assim, legal, nossa, o povo é abençoado mesmo, um povo alegre, feliz, mas também tem esse que... Mas, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor. A minha oração é isso, essa aqui. Que o Senhor acrescente no nosso meio aqueles que devem se chegar para, junto conosco, vivermos a vida cristã, caminharmos com Cristo. Precisamos então repensar as nossas ações através do que Jesus ensinava. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A outra parte que é difícil aqui, ó. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Isso aqui me ensina o desprendimento das coisas materiais. Aquilo que eles vendiam
Aqui está sobrando. Eu não preciso disso aqui. Para que isso aqui? Para que eu ter 50 capas se eu só tenho um corpo? 100 pares de sapato. Eu não mardei. 50 calça jeans. Camiseta de todos os tons. Guardado no armário assim, por tom, de cor. Um monte de bugiganga. Muitos de nós somos acumuladores. Já cheguei a visitar irmãos, quando você entra na casa, quando você abre a porta, você cai tudo assim já no seu pé. Tanta bagunça, tanta sujeira. Acumuladora. Por isso nós temos o nosso bazar. Sobrou lá, bazar, vamos, desapega. Né? É disso que estou falando, irmãos. Precisamos desapegar das coisas materiais. Tem que ficar acumulando. A lógica desse mundo econômico hoje é a acumulação. Tem gente que quer trocar o celular cada mês. Televisão, 100 polegadas. Para que isso? Aí eles falam assim, olha, não gaste no seu dinheiro aquilo que não é pão, aquilo que é o básico. É disso que o texto fala. Você não precisa viver na rua, vender o que você tem, virar morador de rua e dar tudo para os pobres. Não, isso é doença patológica, viu? Você precisa de um psiquiatra. Não é isso que o texto está falando. Quem mora na rua, ou sem teto, sem casa, precisa de ajuda, precisa. Às vezes a primeira coisa é de um médico, um bom médico. Depois, estruturação emocional, etc. E aí a atuação da igreja, dos convertidos. E aí nós nos encontramos, paramos dentro da nossa incapacidade de olharmos para essa população e ficamos presos dentro das nossas 4 paredes da igreja. Eu quero afirmar aqui de novo, e às vezes nós temos um câncer dentro de nós, que não vai precisar de quimioterapia nem radioterapia, mas é egoísmo dentro do nosso corpo, nossa mente. Nos fixamos tanto dentro de nós que nós só vislumbramos aquilo que é o bom para mim. E esquecemos dos 10 mandamentos que o Senhor Jesus transforma em 2. Vocês se lembram? Tem coisa, igreja, que nós precisamos saber de cor e salteado. E o Senhor resumiu os 10 mandamentos em 2. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Essa é a base de toda a lei. Porque essa lei está firmada no amor de Deus. E nós somos o próximo do outro. Não se esqueça disso. Viu? Que é um mundo que se ajuda, um mundo divino que se ajuda. E nós achamos que nós só temos que amar. Não, nós somos o próximo do outro. E o que nós plantamos, nós colhemos. Jesus está sempre nos dizendo que é uma contrapartida. Eu amo, sou amado, eu planto e eu colho, eu abençoo, sou abençoado. E eu obedeço e o Senhor me abençoa. Eu recebo a Cristo, vou para a vida eterna. Eu abraço Jesus e sou abençoado. Então nós precisamos entender aqui que devemos perseverar. Se eu pudesse dar um texto aqui, um título a essa mensagem é perseverar. Perseverar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A vida é dinâmica. Nós precisamos disso tudo. Comunhão uns com os outros, pão e oração. Comunhão uns com os outros, pão e oração. Bem nessa ordem. Comunhão com o nosso próximo, pão e oração. E se o Senhor reparte conosco, além disso tudo, o perdão, devemos fazer o mesmo.
Se o Senhor reparte conosco o seu ensino, devemos fazer o mesmo. Se o Senhor reparte conosco a sua atenção, Ele é afetuoso, devemos fazer o mesmo. Praticar o que Jesus fez, praticar o que os apóstolos fizeram, e perseverar, e continuar, e não parar, não desistir, até que Ele venha. É aquilo que Jesus nos diz na ministração da ceia, da última ceia. Fazer isto em memória de mim, até que Ele venha. Perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Branco e corno, a igrejinha dos milagres. Nós estamos de pé, depois de 120 anos, era para nós termos sucumbido nos primeiros anos. Porque de uma hora para outra, cortaram a alimentação, cortaram a subsistência dos pastores, das igrejas, lá em 1903. Que medo! Que angústia passaram os nossos irmãos lá em 1903, que com muita coragem romperam uma série de coisas importantes que tinha que romper mesmo. Mas a decisão que nós precisamos tomar que nos dá medo, angústia, mas é o certo a fazer. E a igrejinha dos milagres está viva até hoje. Não está pujante como nós gostaríamos, mas está viva, vivendo a cada dia, o milagre de cada dia. E nós, igreja local hoje, estamos no mesmo barco, o milagre de cada dia. E devemos continuar perseverando diariamente, unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Não temos que ficar brincando com o povo, temos que contar com a simpatia dele, porque nós somos um povo do amor de Deus. O crente não tem que ser rabugento, fechado, triste, resmungão. Não, ele tem que amar os outros, amor ao próximo, a Deus primeiro e ao próximo como a ti mesmo, e ser simpático. Vencemos o nosso câncer do egoísmo e sermos simpáticos. Louvando a Deus, louvando a alegria. Louvando a Deus, cantando ao Senhor, dançando na sua presença diante do povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Perseverança, irmãos. Perseverança, igreja. E que venha aí mais um ano, mais 20, mais 50, mais 120 anos da nossa igreja, até que o Senhor venha. Até que Ele venha, perseveremos na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Amém? Comunhão entre nós, com muita alegria, com muita singeleza de coração, gostando de ter essa comunhão gostosa uns com os outros. E acontecia e acontecerá sinais e prodígios no meio desse povo. Palavra de Deus. É assim que Deus age. É na nossa disposição, na nossa perseverança que os sinais e prodígios acontecem. Que Deus abençoe. Amém. Vamos louvar a Deus com alegria, cantando um hino, pendão real, hino oficial da nossa igreja. Enquanto isso, podemos trazer nossos dízimos, ofertas e mantimentos para